Falamos agora de polêmica, isso porque o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disse que não vai permitir que policiais do estado usem câmeras corporais. Segundo Caiado, enquanto ele estiver no cargo, o estado não vai aderir ao programa anunciado pelo Ministério da Justiça. A fala do governador, quando ele afirmou que não vai seguir as orientações do governo federal, repercutiram muito nas redes sociais entre diversos grupos e também em vários outros estados. Vamos acompanhar então esse trecho, que tem causado aí bastante polêmica nas redes. Eu não vou colocar, eu já disse isso ao ministro da Justiça, é prerrogativa do governador. Certo? Eu tenho uma corregedoria austera, mas o meu policial, ele entra para resolver. O meu policial não entra ali para se acovardar para bandido. O meu policial entra para proteger os 7 milhões de goianos, tá certo? E o crime em Goiás não vai fazer o Estado se ajoelhar. Segundo o governo federal, o Projeto Nacional de Câmeras Corporais visa promover discussões sobre aspectos inerentes ao uso de câmeras corporativas no âmbito da segurança pública, buscando aprimorar os processos organizacionais das instituições, cujo objetivo é qualificar as evidências criminais e proteger os policiais e os cidadãos em interações cotidianas. O governo federal diz ainda que o projeto visa também a integração, colaboração e cooperação entre os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública e fortalecer os recursos institucionais e processos de roteirização, padronização de procedimentos, transformação digital e utilização de câmeras corporais. O texto está empolado aqui, viu, Manu? Aqui no Paraná, o governo do estado lançou um edital de licitação para alocar 300 câmeras corporais e os testes nas fardas dos agentes de segurança em todo o estado vão acontecer durante um ano, inclusive já começaram. E para a gente avançar nessa discussão, recebemos agora 2 especialistas, o Jeffrey Chiquini, que é mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, e também o Gerson Lobo, que é advogado e mestre em Planejamento e Governança Pública. Eu vou começar passando a palavra aqui para o Jeffrey Chiquini, que está com a gente no estúdio. Na sequência, a gente passa a palavra para o Gerson também, para primeiro a gente entender, o que vocês entendem como pontos positivos e negativos da utilização das bodycams. Jeffrey, você é a favor ou contra o uso dessas câmeras corporais? Boa tarde. Oi, Manu, boa tarde, Mark, boa tarde a todos que nos escutam. Primeiro, eu só quero uma correção. O Jeffrey é especialista em Direito. Não sou especialista em segurança pública, até porque quem se diz especialista em segurança pública, Mark, tem que ter um dia sentado numa viatura, prendido alguém e trocado tiro com um criminoso. E essa discussão de usar câmera ou não usar câmera, as bodycams, que pra mim é uma discussão ultrapassada, eu já explico o motivo. Quem tá discutindo isso, vejam que não são pessoas que já andaram em uma viatura, já fizeram um patrulhamento, não tem ideia, não sabe diferir, Manu, revólver de pistola. Então começa por aí. Mas vamos aos números. Por que eu sou contra? Porque os números me dizem que eu tenho que ser contra. A imprensa, com muito respeito a esse jornal, que eu venho aqui porque respeito demais esse jornal, por isso estou aqui, mas há setores tendenciosos que trazem números falsos, de que com as bodycams, com as câmeras corporais, o número de mortes tem diminuído. Errado. O número de confrontos policiais aumentou de 2022 até agora 2024, 138%. Como pode o número de confrontos policiais ter aumentado? É que o criminoso tem a certeza que o policial não irá agir. O criminoso quer a certeza de que o policial não quer se complicar. E assim nós vemos todos os dias, e nesse ponto eu sou especialista e posso dizer, defendo policiais há 13 anos e na prática eu vejo todos os dias o tráfico de drogas, as organizações criminosas organizadas a denunciar falsamente policiais para frear a polícia. E os Estados Unidos também já não quer mais essas bodycams porque está provado por estudo do FBI que a reação do policial diminui. O policial pensa mais de um segundo antes
de agir. Ou seja, o policial perde a ação extintiva de legítima defesa. E eu tenho inúmeros vídeos que eu recebo de policiais no meu WhatsApp, de policiais morrendo com body cam. Body cam, Marco e Manu, é igual câmera de segurança em casa ou empresa que serve somente pra gente assistir a desgraça depois no ar-condicionado. Passando aqui também para o Gerson Lobo, que está com a gente remotamente, para entendermos um pouco aí da sua opinião. Como que você vê a utilização das bodycams? Você é a favor ou contra? Boa tarde, Gerson. Gerson, acho que você deve estar com o microfone fechado aí. Não sei se você consegue dar uma olhada nas configurações, que a gente não está recebendo o teu áudio por aqui. Acho que ainda não, a gente vai conversar ali melhor com o Gerson. Agora sim. Gerson, acho que agora sim. Agora Vamos tentar. Pode falar. Tá, perfeito. Boa tarde, então, Manu, Marco, aos ouvintes, ao Jeffrey, meu colega debatedor. Bom, eu vejo que a gente tem várias perspectivas para ser a favor das câmeras corporais, né? A gente tem o primeiro argumento, que é do ponto de vista do poder público. A experiência que a gente tem mais dados é a de São Paulo, que implementou em 2021, e a própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que desde lá de 2021 a gente diminuiu 70% das mortes dos confrontos com a polícia. Então, se o dado for questionado, ele deve ser questionado ao próprio governo do estado, né? Além disso, a gente tem que fazer um esclarecimento muito importante. A câmera não está ali para constranger a atividade do policial, inclusive porque o que é captado pode até servir de evidência para a elucidação do crime, para a identificação de um suspeito, ou para livrar o próprio policial de uma acusação injusta, né? E para finalizar essa introdução, acho que o terceiro argumento que a gente tem a favor das câmeras é de ordem pessoal, né, de liberdade pessoal. Eu queria propor aos ouvintes uma reflexão. Se você for parado por uma blitz ou numa rua deserta pela polícia, você prefere que esse policial tenha câmera ou não tenha? E também fazer uma pergunta aos policiais que estão ouvindo. Se você parar o carro de um sujeito poderoso, um desembargador, um juiz ou um promotor de justiça, você vai preferir fazer isso com ou sem a câmera? Então, acho que a câmera dá uma camada de transparência para uma atividade muito séria e muito importante, que é a atividade policial. E acho que nos dois casos que eu mencionei, tanto o cidadão quanto o policial que estão cumprindo a lei devidamente, eles vão preferir estar amparados pela câmera. Já vou passar esses questionamentos ao Jeffrey Chiquini, que está debatendo também o tema. Como é que você enxerga essas provocações, Jeffrey? Marco, olha só, eu vou focar especificamente a atividade do policial, porque é com ele que eu estou preocupado neste momento. O policial é o único que está preocupado com efeitos colaterais. O armamento que o policial porta tem um registro. A munição que o policial porta tem um lote. O policial tem um colete, ele tem um rádio. O que os especialistas dizem? Que a câmera é mais um colateral para o policial se preocupar. E isso está sendo provado, tem estudos do FBI, que o policial, estando preocupado com a gravação, ele está demorando para agir. O policial está perdendo até 1 segundo de tempo de resposta. Nós temos um caso no Brasil de um policial de rota, que é nítido, que o indivíduo apontou a arma para ele e ele não agiu. Por quê? E esse é outro ponto da cultura brasileira. A gente tem que voltar um pouco para entender a mentalidade desse policial. Que quando você fala para ele, você vai portar uma câmera, ele já tem em mente, no subconsciente, que é mais um instrumento contra mim. O policial carrega um instrumento que culturalmente no Brasil, o policial, contra ele se presume a culpa. Sabemos que na prática, e o policial não é bobo, o policial tem a consciência disso. Tudo que será analisado depois nessa gravação é procurar erro. O que se procura nessas gravações é pulga para prejudicar o policial. É pelo em ovo para prejudicar o policial. Então o policial já tem enraizado que qualquer atitude dele, que haja controvérsia, que haja margem para interpretação, será interpretado contra ele. Por isso que o policial está tendo dificuldade no tempo de resposta. Os Estados Unidos começou a retirar essas bodycams do colete dos policiais e começou a colocar nas viaturas. Veja que as câmeras estão sendo gravadas a partir da viatura, porque estava atrapalhando o tempo de resposta. Mark, recentemente pegaram um promotor de justiça e levaram ele em um exercício policial de treinamento de tiro, sob estresse. De 10 tiros que ele tinha que dar, ele errou 12.
Então é muito fácil no ar-condicionado a gente querer avaliar o que é o policial em uma situação real. E eu digo pra vocês, os números são claros. Policiais com bodycams têm morrido mais do que policiais sem câmera. A câmera diminui a atividade, diminui o tempo de resposta do policial. E quer colocar câmera porque ele é um servidor público? Então, porque é isso. Ele é um servidor público e tem que usar câmera. Então coloque uma câmera em todo servidor público. Estamos esquecendo que o policial também tem dignidade. E antes de estarmos preocupados com a ação do policial a ser interpretada a posteriori, temos que primeiro pensar se o policial está seguro. Se esse instrumento é ou não mais um instrumento a tirar a concentração do policial, que é isso que está acontecendo. Tá? Eu convivo com policiais todos os dias que carrego essas câmeras e eles me dizem que estão perdendo o foco e a concentração. Gerson, conversar contigo de volta sobre esses dois argumentos principais trazidos aqui pelo Jeffrey Chicchini. O primeiro é a queda da eficácia do trabalho policial, como é que você enxerga isso? E essa questão das prioridades, né? Será que esse é o momento para comprar câmeras à polícia? Não faltam outras coisas ao trabalho policial nesse momento? Então, eu vejo da seguinte forma, o argumento da questão da eficiência da polícia com a câmera, a gente pode olhar para São Paulo de novo, né? São Paulo hoje tem 80 mil policiais, cerca de 12 mil utilizam a câmera. E no ano passado, mesmo usando a câmera, caíram os roubos em 13%, caíram os furtos em 4% e caíram os homicídios, em geral, em 6,9%. Ou seja, no mínimo, ou as câmeras não interferiram no trabalho da polícia lá, porque os crimes continuaram caindo, né? Segundo os dados da própria Secretaria de Segurança Pública, ou as câmeras colaboraram até com o trabalho da polícia. Agora, do ponto de vista do policial, eu vejo que o policial realmente pode se sentir inibido por ter a câmera ali, né? Pode ficar em dúvida da forma de agir, mas isso se resolve com treinamento, com investimento na capacitação da polícia, né? Não é criando outro problema que a gente vai resolver isso, não é tirando a prerrogativa da população civil de poder se proteger de um eventual excesso da polícia e de proteger o próprio policial de uma acusação injusta que a gente vai resolver o problema. Eu acho que, assim, o policial honesto, a gente resolve essa situação com capacitação. E, por fim, quanto ao investimento, realmente é um tema relevante, mas, assim, se você olha para São Paulo, mais uma vez, o gasto lá para a compra das câmeras não chegou a 5 milhões de reais para essas 12 mil câmeras no último edital que eles lançaram. O grande problema é o armazenamento das imagens, né? Mas, assim, a nova lei de licitações tem uma modalidade chamada diálogo competitivo, que permite que o poder público convide as empresas para oferecerem uma solução tecnológica para um problema que hoje pode não ter uma solução adequada. Então, o gestor público pode ser criativo também, né, e buscar soluções mais econômicas para essa questão do custo da implantação do sistema. Vou passar de volta aqui para o Jeffrey Chicchini para responder justamente esses pontos que você trouxe, então. O Gerson falou principalmente sobre o treinamento para que esses policiais atuem, né, com as bodycams e para você falar também sobre essa prioridade. Será que o investimento nas câmeras seria o que a gente tem de mais prioritário quando a gente fala de segurança pública hoje no país? Manu, obrigado pela pergunta. Eu fui dar uma analisada aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje é a polícia que mais usa câmeras. E de 2023 para 2024, o confronto com criminosos aumentou em 86%. Então, no estado de São Paulo, as câmeras, de forma alguma, inibiram os criminosos para a prática de crimes contra policiais. E sobre os investimentos, é nítido que o momento é péssimo a se preocupar com isso. Tem tantas outras formas de você conseguir investir em segurança pública, até porque a defasagem, tá, de policiais chega ao número no Brasil. A defasagem de policiais é de 600 mil homens. Precisávamos no Brasil de 600 mil policiais a mais. E o que nós temos? Nós temos só nesse ano, de janeiro a abril, sabe quantas armas ilegais já apreendidas no Brasil? 13 mil armas ilegais apreendidas no Brasil. Sabe quantas armas ilegais circulam no Brasil, Mark? 7 milhões de armas ilegais circulam no Brasil. E armas legais, 2 milhões. Então, tem muita coisa para se preocupar. E essa discussão, ela está no campo de especialistas que nunca sentaram em uma viatura, que são os primeiros a presumirem o erro e a culpa do policial. É aquilo que eu digo.
querem depois, em um ar-condicionado, ficar olhando o vídeo e perguntando para os amigos se o policial agiu ou não agiu corretamente, depois em um vídeo que eu posso diminuir, inclusive, a velocidade e dar zoom para assistir melhor. Gerson, como que você responde aí essa prioridade de investimento também e principalmente essa defasagem, né, que o Jeffrey Chicchini traz aqui pra gente no estúdio? Bom, tem uma frase famosa que acho que a maioria de vocês certamente conhece, né, que é: se você acha o conhecimento caro, é porque você não sabe o custo da ignorância. E eu diria assim, se você acha que as câmeras são caras, é porque você não está avaliando o custo de um excesso da polícia ou de um excesso contra o policial, né? Quanto vale uma vida que a gente evita de perder, né? Ou de evitar de punir um policial injustamente? Quanto que vale isso? Não tem preço, no meu modo de entender. O investimento não é tão elevado assim a ponto de deixar de ser uma política importante. Eu concordo com o Jeffrey no sentido de que as câmeras não resolvem tudo. O problema da segurança pública no Brasil é muito complexo. As câmeras são só uma camada a mais de transparência para a gente poder ter um serviço público de mais qualidade, que a polícia, no fim das contas, é um serviço público, né? Mas é claro que o Estado não pode achar que é a solução para tudo. Temos que ter as câmeras, temos que capacitar os policiais, temos que investir em várias outras áreas que a gente sabe que dão resultado em segurança pública, como educação em tempo integral, por exemplo, que é outra medida que tem amplo sucesso em prevenir a morte de pessoas por crimes violentos. Então, acho que seria isso a rigor. Gerson, para terminar, nosso tempo está acabando, infelizmente. Uma posição trazida por órgãos de segurança pública é que a câmera já pré-julga o policial. Como é que você vê essa questão? Você acha realmente que a câmera está ali mais para fazer provas contrárias ao policial do que facilitar a vida dele? Eu acho que isso parte de uma compreensão incorreta da lei. No Brasil, a lei tem as ferramentas para proteger o bom policial. Tem as ferramentas, inclusive, para proteger o policial que fez uso da força letal de forma legítima. Tem a legítima defesa, tem o estado de necessidade, tem a legítima defesa de terceiro, tem o estrito cumprimento do dever legal. E a gente vê que a justiça, quando a gente tem provas de que o policial agiu dentro da lei, ela é muito protetiva da atividade policial, né? Inclusive protetiva até demais, às vezes. O STJ, ele diz que o que é fundada suspeita para uma busca? Pode ser um indivíduo excessivamente nervoso, um veículo parado na madrugada com várias pessoas, até o cheiro da droga para o STJ é fundamento suficiente para a polícia entrar numa casa sem mandado judicial. Então, assim, no meu modo de ver, a justiça já protege bastante a atividade policial e essa não é a principal preocupação no meu modo de entender. A gente tem as ferramentas legais, a gente tem, inclusive, com a reforma, né, a Defensoria Pública foi colocada para fazer a defesa dos policiais. Então, assim, tem advogados supercapacitados, né, defensores, nesse caso, supercapacitados para fazer a defesa. Eu acho que os policiais estão bem amparados, tanto pela lei quanto pela assistência, tá? Tá aqui no estúdio, eu tô vendo que Mark, você tá a polícia indignado. brasileira, desculpa cortar, a polícia brasileira que mais morre no mundo e a polícia mais punida no mundo, tá? Os números mostram que com as body cams os policiais têm morrido mais, tá? A Defensoria Pública não defende policiais fazem vaquinha, tá? O policial faz bico, o policial não descansa, porque nas horas vagas ele precisa trabalhar para colocar comida na mesa. Então o Estado não está preocupado com o policial, isso é uma verdade, e o punitivismo só aumenta. E eu já atuei em inúmeros casos de que a câmera foi utilizada somente para punir. E peço mil desculpas ao meu debatedor, mas o STJ, as últimas publicações, foi certamente em dizer que fundada suspeita não é nervosismo, não pode ser utilizado, que cheiro de droga não é fundada suspeita e já estou defendendo muitos policiais em corregedoria porque abordaram criminosos, apreenderam drogas e armas, mas por não ter havido uma justificativa da abordagem, procedimentos abertos. Então a polícia está sendo perseguida e os pseudos especialistas querem criar mais motivos para perseguir os policiais. Agradecendo aos nossos convidados de hoje, Jeffrey Chicchini, que é mestre em Direito, especialista em Direito e Processo Penal, e também o Gerson Lobo, que participou com a gente, advogado e mestre em Planejamento e Governança Pública. Obrigada pela presença e atenção com a audiência da Jovem Pan News. É isso, obrigado aos debatedores. O assunto é muito bom, temos que falar mais sobre ele, até para que o debate se estabeleça e as pessoas que estão nos acompanhando tomem aí suas próprias decisões.